Vamos começar falando também da sua participação na televisão, que a história da TV brasileira também foi assinada por Regina Volpato. Ai, que palavras Então, bonitas. porque Tá no imagina... TP ou é tudo seu, assim? Não, essas palavras são minhas, que eu sou Parabéns. apaixonado, mas o TP diz que você esteve no comando do Manhã Maior, da Rede TV, Foi. também do Caso de Família, um clássico da Foi. SBT, Mulheres da TV Gazeta, No Band News. no Band News. Comecei como repórter de rua. Hum, As pessoas não sabem, eu comecei como repórter de rua. cobrindo o quê? O que precisasse. O que precisasse. Repórter, vai lá, pega a pauta e vai. E eu era ruim. Ruim, não fui boa repórter. O que faltava? Eu acho que faltou tempo para eu aprender. Eu tinha o que eu acho que eu vejo em alguns profissionais, a ansiedade. E eu ia, que também eu acho que é um erro muito comum, que eu aprendi com a experiência, eu ia com a matéria pronta. Então eu ia já achando que eu sabia o que eu ia encontrar. Só que quando você chega, é vida real, a hora que você Você chega lá... esquecia o fator gente, que é isso que vai dar Tudo. o shine ali Que da é- hora de estar na rua. Bielo, e que é a notícia. Exato. A notícia não é o que está na pauta. O que está na pauta já aconteceu, o que a produção apurou. Então era muito ruim. Mas rapidamente, eu fui pouco tempo repórter. Rapidamente eu fui para o estúdio para apresentar o tempo. Garota do tempo é chiquérrimo, chiquérrimo. Chiquérrimo. Foi um desafio pessoal. Eu falei, eu não posso ser ruim igual eu era repórter. Aí eu tenho que dar um nome, né? Aí, assim, por exemplo, Espírito Santo, tchá, minha mãozinha ia, e Espírito Santo, gente, é um estado pequenininho no mapa. Pra errar. Pra errar, minha mão ia direitinho. Aí depois eu só olhava, assim, pra ver que eu tinha acertado. Pra confirmar. Gente, Sempre me diverti trabalhando, juro por Deus. Eu falava, Espírito Santo, punha a mão, aí olhava, acertei. Não, ia isso acertando. na Band. Isso na Band. A gente tá falando de... Nossa, a gente tá falando de 2000 e pouquinho. 2000 e pouco, 20 2000, anos. 2000, a gente tá falando de 2000. 2000. Band 2000. Mais de 20. Olha. Engraçado, tem uma galera aqui da produção que não era nem nascida. Pior que tem. É que dá uma Por raiva às exemplo, vezes na gente. Não, já era. Não. Eu só tenho a carinha de novinho. A Mas Karine já assim, passou dos vendo 30. que você começou como repórter e essa apresentadora que a gente tanto ama, eu acho que eu posso dar certo na vida, né? Você Eu já comecei é, como já repórter. deu. Ei, Você já deu. Ei, Adoro olha onde você você tá. É, autoestima. Eu ia falar, se você não deu certo, e a Cadê gente aqui? meu Olha os seus campeão? colegas. Exato. Você tá aqui na frente da Regina, na frente de Bielo Pereira, Que e, loucura. entre outros. E Vitor de Castro, entre outros. Entre outros. Cadê a sua É autoestima? um sucesso. E aí, assim você começou lá na Band, então você foi de repórter, virou Garota do Tempo, E tudo fazendo teste. tudo fazendo teste. Tudo fazendo Já teste. pra apresentadora. Não, eu era repórter. Aí vai ter lá diz que vai ter na Band um teste pra não sei o que. Eu falei, eu vou. Cheguei lá, aí fiz o teste pra ser apresentadora. Aí a Band, na época não existia o Band News, eles queriam um canal de notícias. E aí ali vai ser assim, assado, não sei o que. Eu fiz parte dessa equipe que bolou, planejou, idealizou e colocou o Band News no ar. Então, assim, foi muito legal e muito difícil, porque era um canal. Hoje é fácil porque a gente tem tantas mídias, né? Mas na época era um tremendo desafio você colocar no ar um canal Inteiro no ar, assim. e que não tem referência. É. E não tinha recursos, e não tinha, porque a Band News tinha toda a estrutura da Globo com os repórteres e tal. Band News era tudo ao vivo, ali, apurando e acontecendo, apurando e acontecendo. Aí eu fiz parte dessa equipe. Aí fiquei lá um tempão, até ir pro Caso de Família. Então, o Caso de Família foi a sua primeira experiência como apresentadora, tendo um programa. Já começou assim? Já começou, vai lá, se vira. Como é que foi a sensação? Porque assim, você teve, na sua primeira experiência, você falou que tinha essa questão de começar a entender as pessoas. Com o tempo, você foi trabalhando dentro de estúdio, que não necessariamente você tinha esse contato. De repente, você estava em estúdio, mas aí tendo contato não só com as pessoas que estavam na sua frente, com os casos, né, Todos. de família, e as pessoas que estavam atrás, né? Porque elas tinham que reagir, e às vezes elas não concordavam necessariamente com o que você ia falar com elas. Como é que era isso, lidar com tudo isso? Porque você tinha que lidar com todo mundo que estava ali e Boa. comandando o programa. Boa pergunta, Bielo. Porque eu tinha... Então, assim, eu tô sentada, a plateia tá aqui. Aqui é uma... Vou usar essa palavra, é uma atuação. Eu, entrevistado, nananana.
E segurando a onda aqui, porque era uma coisa, eu sentia a energia, era uma coisa Aham. assim, Você ouvia, realmente segurando a onda. Ou quando entrava alguém com uma roupa diferente, a gente está falando de quase 20 anos atrás. Sim. É uma época que os invisibilizados não apareciam. Não mesmo, em lugar algum. E quando apareciam, eram motivos de chacota. Então entrava alguém com uma roupa diferente, que hoje seria o máximo. Uma roupa diferente, eu já ouvia a plateia. Então, assim, começava. E eu sentindo essa onda e com a sensação de que eu não podia deixar isso chegar lá, Sim, porque não era justo. exato. Porque as pessoas estavam se expondo, porque as pessoas estavam sofrendo, porque as pessoas estavam ali para tentar solucionar um problema, elas não podiam sair carregando outro. Para a gente, era só um programa de televisão. Para a plateia, era mais um programa de televisão. Mas para aquelas pessoas, era um episódio que talvez marcasse a vida delas. Exato, elas estavam podendo expor e elas realmente iam lá querendo resolver aquele problema, Numa época né? que a televisão era o altar das casas. Exato. Era o altar. Aliás, teve uma época que o altar ficava no centro da sala. O altar saiu, pá, entrou a televisão. Então, assim, tudo isso. E aí, então, assim, aqui era uma energia, né? Uma vibração, uma atuação. Quando eu virava para a plateia, era outro, porque eu também não podia olhar a plateia de cima. Eu não podia, entende? Então, assim, foi muito gostoso. Essa dinâmica toda foi muito, muito, muito gostoso. E eu me divertia com a plateia. Eu Nossa. me divertia com a plateia. Mas, assim, as perguntas, quando eu falava, vamos para as perguntas da plateia, eu falava, agora ficou gostoso. Porque era muito, muito inusitado o que vinha, porque depois, no começo, tinha esse estranhamento, mas depois começou a se formar, com o programa no ar, as pessoas já entendendo qual que era ali o barato da coisa, virava como que uma roda. Sabe, uma energia que circulava. Faz Então, uma terapia em grupo ali. E você mediando. era muito gostoso. Tanto que muitas vezes tinha gente da plateia e falava, na minha família aconteceu. É. Passei por Nossa. uma situação, ó, até me arrepia. Passei por uma situação parecida. Era o máximo.